Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Um bom sábado aí para todo mundo, que Deus possa te abençoar e te cobrir de amor, de paz, no nome do Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja aí sobre a tua vida. E nós estamos aqui nos reencontrando para mais um vídeo de mais uma aula sobre conflitos da vida, tá? E assim como eu disse no vídeo passado, né, agora os tópicos eles estão sendo selecionados de acordo com a votação. E a votação da semana passada, que se encerrou na quinta-feira, foi como disciplinar finanças e consumismo, tá bom? E é isso que eu vou tentar passar para vocês. Não vou passar a aula toda para que a aula não fique muito extensa, tá? Vou tentar fazer isso aí no máximo 15 minutos, estourando. E não vou conseguir passar o conteúdo todo, então provavelmente semana que vem nós estaremos falando ainda do mesmo assunto. Então aproveite, vai lá no grupo e vota no assunto que você quer saber, assim com mais urgência, tá bom? Que você tem mais curiosidade de saber. Então, voltando a falar sobre o assunto da revista hoje, o tópico é como disciplinar finanças e consumismo. O primeiro ponto que a gente pode abordar aqui, ele não está propriamente na revista, mas a palavra de Deus é muito clara com respeito a isso no Novo Testamento, na nova aliança na qual nós vivemos, né? No livro de Mateus, eu dei uma separada aqui, no capítulo 6, no versículo 19, Jesus vai falar algo muito bom. Para quê? Para que a gente tenha paz no nosso coração. Ele fala assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões também minam e roubam. E no 20 ele fala: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem consumir, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aí eu vou falar do 21 também. O 21 fala: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Ressaltado essa palavra do próprio Cristo, por que é importante? Porque nós vamos falar de duas coisas que é o mal deste século. Não saber como empregar as nossas finanças e a compulsão por ter produtos e coisas e estilos de vida. Jesus está sendo bem claro: não ajunteis essas coisas aqui. Quando nós falamos isso, parece que a gente pode ter uma vida sem planos, que a gente não precisa almejar determinadas coisas e que a gente tem que realmente viver aquela miséria, aquela pobreza. Nada disso. Porque mais à frente ele explica com detalhes o que ele realmente está querendo dizer. E ele começa explicando no versículo 25. Ele fala: por isso vos digo, não cuidai-vos, não andeis cuidadosos, ou algumas versões diz não andeis ansiosos. Ansiedade hoje, como é dito por várias pessoas, especialistas, tanto da área teológica quanto da área da medicina, é o mal do nosso século. Tanto a depressão quanto a ansiedade, elas andam juntos. Pessoas com excesso de futuro, né, são ansiosas. Pessoas com excesso de passado são depressivas e elas não conseguem viver o presente. É algo muito complicado para nossas vidas. E muitas pessoas associam isso a compras. Muitas pessoas associam isso a ter uma renda que possa possibilitar com que ela retire esse vazio, tanto de passado quanto de futuro. E ele fala: não fique ansioso com essas coisas. Quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Então o que eu faço então, Jesus? Eu paro de trabalhar, paro de viver aí a minha vida então e o Senhor vai me sustentar? Eu vou dizer para você: o Senhor já te sustenta, né? Se você trabalha, se você tem de onde retirar a tua renda, seja ela de que maneira for legal, de que maneira ela entrar na sua vida, é Deus que já está permitindo isso. É Deus que permite que você vá trabalhar. É Deus que permite que você consiga o teu sustento, né? Nós vamos ver no decorrer da lição que Ele é dono de todas as coisas. Então Ele não está mandando você ficar parado sem fazer nada. Ele está falando para você não ficar ansioso quanto a isso. O que é ansioso? É viver demais um futuro onde lá eu nem estou. Eu não estou no futuro. O passado eu já estive lá, mas não estou mais. A partir do momento que eu falo com vocês aqui agora, já é passado.
Eu já não estou mais lá, não tenho condições mais já de fazer alguma coisa no que já foi passado, no que já passou. Muito menos lá no futuro. No futuro eu faço planos. E do passado ou eu me arrependo ou eu me orgulho daquilo que eu fiz. Ele está falando, para de ficar ansioso com essas coisas. E ele continua. Vamos lá. Nem quanto ao vosso corpo. Isso é uma parte muito, muito séria. Do que ele estava falando aqui? Porque no que viria a seguir, a perseguição da igreja, muitas pessoas foram torturadas e mortas. Ele estava indo um pouco mais longe. Ele falou, olha, não fica preocupado com o que é a vez de vestir ou o que é a vez de comer, nem quanto ao vosso corpo. Ele sabia que fariam coisas com os apóstolos, com os discípulos, com os cristãos que viriam depois, fariam coisas horríveis e terríveis. Ele está falando, olha, nem o seu corpo, fica tranquilo. Olha a tranquilidade que ele dá através da palavra para nós. Aí ele fala, quanto que a vez de vestir também neste corpo. Então você não precisa se preocupar com roupa, nem com comida, nem ficar ansioso com nada. Não é a vida mais que o mantimento? Ele está querendo dizer, você não está vivo? Não era com isso que você tem que se preocupar? Mais do que o mantimento? Mas eu estou vivo, mas não tenho o que comer. Mas ele fala, vamos partir por prioridades. Qual é a primeira prioridade na sua vida? É estar vivo. Estar feliz. Porque você está vivo e você está feliz, você está vivo. Se você vê nas aulas passadas, o sentido da vida é para glorificar a glória de Deus, é para fazer as pazes com o Senhor, é para propagar o Evangelho. Então, o primeiro tópico da minha vida, o primeiro mais importante, a prioridade é eu estar vivo, porque eu estando vivo, eu posso falar do Evangelho para outras pessoas que realmente estão mortas, só andando sobre a face da terra, mas mortas espiritualmente. Então ele está falando para pessoas vivas também de espírito. Aí ele fala, não é o corpo mais do que a vestimenta? Como assim o corpo mais do que a vestimenta? Então eu posso andar nu? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós somos mais importantes do que aquilo que vestimos. Porque tem muitas pessoas que elas não querem vestir-se. Elas querem vestir-se muito bem. Com roupas de muita qualidade. Assim como lá no passado, ele estava dizendo, para aqueles que andavam em todas as pompas com as melhores roupas, ele fala, querido, o mais importante é o teu corpo. O mais importante é você, não o que você veste. Ele está fazendo uma relação de valores entre finanças, entre consumismo, de ter roupas, de ter as coisas com o que nós somos. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Ele está falando, a sua vida é muito mais importante do que o mantimento. Ele está falando, o teu corpo é muito mais importante do que a veste. Porque é criação de Deus. Aí ele começa dizendo o seguinte, olhai as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. É o que eu disse no princípio. Mesmo se você tem um trabalho, mesmo se o seu trabalho é duro, mesmo se você às vezes acha que é levado a pensar que você é o conquistador das coisas que você tem, eu vou dizer uma coisa para você, você não é o conquistador primário das coisas que você tem. Uma palavra foi liberada no céu primeiramente, para que você pudesse ter condições de exercer isso que você exerce e que muitas vezes te traz um retorno financeiro, te traz um retorno de vida, uma qualidade de vida e um conforto. Foi liberado no céu um amém e um sim de Deus. Antes disso, nada do que foi feito se fez, porque no princípio Deus disse haja. Então em todo um princípio, tanto seja da criação ou na sua vida, existe um amém e um haja de Deus. É importante que você saiba disso. É muito importante que você entenda isso. E vamos lá entender essa questão do versículo 26. Ele fala, olha, ele cuida das aves, mas ele cuida de você. E eu vou falar para você por que ele cuida de você e você tem que trabalhar do mesmo jeito e buscar alguma coisa na sua vida. Porque lá no Éden ele não mandou nenhum animal trabalhar. Ele só falou para o homem, ele falou, trabalhe e guarde. Então a nossa missão continua a mesma, né? Lavrar a terra e guardar. Hoje o Éden aqui está no nosso coração, guardar o nosso coração. Ele fala, não andeis ansioso. Ansiedade é algo muito perigoso. Ansiedade vem sorrateiramente na vida da gente. Destrói a nossa convivência do presente, que é a mais importante.
E a maioria das pessoas se preocupam com essa parte financeira e do que vão conquistar. Vamos lá, no 27. E ele fala assim, ele faz um desafio, né? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar mais um côvado da sua estatura, né? Mais 1 metro ou quase 1 metro? Quem de nós consegue agora, você aí que está nos assistindo, que está me assistindo agora ou depois, você consegue falar, eu quero aumentar meio metro. Agora, eu quero ficar maior meio metro. Você consegue? Não, você não consegue. Você não tem poder para isso. O poder não foi dado a você. Somente através de Deus nós conseguimos determinados tipos de proeza. Ele está falando assim, ó, você não consegue fazer coisas que estão fora do teu alcance, como ficar ansioso com o futuro. Você não consegue nem crescer antes do tempo. Né? Uma criança, por exemplo, você pode chegar para ela e falar assim, ó, cresça hoje? Não. Tem que continuar alimentando, continuar cuidando e ela vai se desenvolver. Jesus vai chegar nesse ponto. Ele fala, e quanto ao vestuário? 28, esse é o versículo, tá? Para você que está acompanhando aí. Por que andais aí ansiosos? Olha os lírios do campo, como eles crescem, como não trabalham e como também não fiam. E eis que vos digo que nem mesmo Salomão, né, o nosso conhecido rei aí, mais sábio de toda a história, né, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto as flores que Deus fez. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ele faz uma pergunta e aí começa a abrir o leque dessa revelação. Porque lá no começo ele fala que a gente não deve se preocupar com essas coisas. Aí aqui ele começa a falar, olha, se ele veste os lírios do campo melhor do que Salomão, ele não vai vestir você. Aí já começou a entrar uma promessa importante, de que Deus vai nos suprir. Na dos pássaros, ele promete para nós o alimento. Nessa agora, dos lírios, ele promete para nós a vestimenta. E aí eu tenho que tenho que ter fé de que Deus vai dar o melhor. O melhor de Deus é sempre o mais melhor que existe, se eu puder usar essa palavra, o mais melhor. É muito melhor do que a gente pode imaginar. Só que nós temos que estar na dependência dele. E voltando àquela parte que eu disse sobre o sim de Deus, Jesus ele é muito claro nisso, quando ele está no deserto. E o diabo pede para que ele transforme aquelas pedras em pães. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Ele não diz que o homem não viverá de pão. Ele fala, nem só de pão. Mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Se Deus quiser que você viva de determinada forma, você vai viver daquela determinada forma. Seja ela quão sobrenatural ela for. Então tudo depende do haja e do sim de Deus. Tudo na vida do ímpio e da vida daquele que serve a Deus. Deus controla todas as coisas, não se esqueça disso. Então vamos lá, onde eu parei aqui? No 31. Aí ele fala novamente, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. O cidadão do céu deve parar de se preocupar demasiadamente com essas coisas. Faça o seu melhor. Faça o seu possível. Busque em Deus aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, assim como acontece na minha vida, acontece na vida da minha família e das pessoas que eu conheço, que quando começam a focar a sua vida nas coisas de Deus, elas realmente perdem o interesse nas coisas do mundo dessa forma tão demasiada. Queremos conquistar coisas? Sim. Queremos dar uma boa escola para os filhos? Sim. Queremos às vezes ter um carro para ir em determinado lugar? Sim. Ter uma casa para morar? Sim. Mas essas coisas começam a fazer parte do plano secundário. Porque, continuando o texto. Porque olha o 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Jesus está falando, o pessoal do mundo procura isso. Você tem que ser diferente. Eles já procuram isso. Eu vou falar para você uma coisa. As pessoas hoje, eu vou falar um pouquinho rapidinho de coach na área financeira.
Esses caras são muito bons. Para quê? Para você ganhar dinheiro. Aí coach, quando ele vai para dentro da igreja, ele coloca a filosofia do prosperar dentro da igreja de uma maneira palestrada. A pessoa que está indo lá, ela não está indo lá buscar Deus, não. Ela está indo lá para se beneficiar de informações de um coach financeiro que está usando o evangelho para atrair cristãos. Jesus está falando, para de pensar desta maneira, para de pensar nessa forma. Você quer um coach bom para você? Busque um coach que vai trabalhar na sua área emocional, por exemplo. Mesmo que ele não seja pastor, ele vai te ajudar. Agora, se você está buscando coach na área financeira, você está esquecendo da palavra de Deus, que é o melhor coach, que significa treinador, é o melhor treinador de como nós devemos nos relacionar com as finanças e o consumismo. Deixar de ser ansioso. E como que eu faço isso, então? Em que parte Jesus responde isso? Ele fala assim, olha, as pessoas de fora, né, os gentios, eles já buscam isso. De certo, o vosso Pai Celestial, você é filho de Deus? Eu sou. Então ele está falando para nós, para aqueles que são filhos, tá? Já ouviu, a sua mãe já falou, o seu pai já falou assim, todo mundo foi em tal lugar. Aí sua mãe fala, você não é todo mundo. Talvez você já tenha ouvido isso. Ou se você já é pai e mãe, você já falou isso. Aí você chega perto de Deus, às vezes pedindo um monte de coisa. Ele fala assim, mas todo mundo tem. Ele vai falar, mas você não é todo mundo. Você nem deste mundo você é. Você é um peregrino aí neste lugar. Eu estou fazendo essa introdução, querido, antes da aula, propriamente dita, para que bases fiquem formadas aí no seu entendimento. Para que nós possamos depois dar continuidade na aula. Hoje eu vou falar somente disso. Sobre a ansiedade em ter e poder consumir. Isso é muito importante nos nossos dias, por quê? Porque a televisão está aí mostrando uma série de coisas, você tem que atingir padrões, você tem que ter coisas para você ser reconhecido. Isso é estratégia do mundo que é controlado por Satanás. Aí Jesus fala, você quer saber de uma receita especial para você não ficar ansioso e nem deprimido? Ele fala, busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se eu fizesse uma enquete agora, depois desse vídeo, perguntando para você o que é reino de Deus e o que é a justiça dele, você saberia responder? No teu coração aí agora, com você aí, você vai estar assistindo depois ou agora. Pega essa pergunta, você sabe o que é reino de Deus? E você sabe qual é a justiça dele? Você poderia responder de bate-pronto. Olha, o reino de Deus é isso e a justiça dele é isso. Enquanto você não souber nem esse princípio, significa que você não está buscando o reino de Deus e a justiça. Então, para aqueles que são filhos, voltando, se você não é filho de Deus, se você quer fazer de qualquer outra forma, busque um coach financeiro. Agora, se você é filho de Deus, não andeis ansioso com essas coisas. Busca o reino de Deus e a justiça. E aí o versículo próximo vai falar que Deus vai te fazer um miserável? Não, se você conhece o texto, você vai entender que não. Por quê? Ele diz assim, todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Alimentação, vestimenta de qualidade. Deus é maravilhoso. E a nossa vida vai ser suprida por Deus de todas as maneiras. Eu vou comer, beber, me vestir, vou ter um lugar para ficar da maneira que Deus quer. E eu falo isso para dois tipos de pessoas. Tem pessoas que não vão seguir nenhum tipo de ministério ou fazer a obra profundamente. Elas vão à igreja, vão ser cristãos fervorosos, vão ajudar o próximo e todas essas coisas. Vão ter o Espírito Santo ali manifesto, mas não vão às vezes dirigir uma igreja ou um grupo de pessoas e tal. Mas para você que vai fazer isso, eu digo ainda mais, você nasceu para servir, não para ser servido. Então, muito provavelmente, se você seguir o caminho das pessoas te servirem, você vai estar já seguindo um caminho errado, de receber coisas. Você foi retirado, separado para doar coisas. Você, mais do que ninguém, você que está querendo seguir, ou tem já o chamado, e já entendeu isso,
Você mais do que ninguém, você tem que entender algo. Deus não te chamou para que você pudesse ser servido. Te chamou para servir. Não te chamou para te dar algo. Ele te chamou para que você pudesse dar algo às pessoas em nome dele. Então todas essas pessoas que buscam o reino de Deus e a justiça dele vão ter todos os anseios que estão lá atrás acrescentados. Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo do que a gente peça. Guarde essa verdade no teu coração. E para encerrar, versículo 34 fala: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aqui tem uma outra promessa que quase ninguém fala. O próximo dia sempre espera você com maldade. O próximo dia sempre espera você para te derrubar. Mas se eu estou focado no reino de Deus e na justiça, o mal pode vir. Porque eu vou estar fortalecido com as armas de Deus. Eu vou estar fortalecido com as coisas que Deus provê para mim. Só que se eu fico rodando atrás do que eu penso que é bênção material, quando o dia mal vier, ele destrói a pessoa, porque a casa dela é edificada sobre areia, é edificada sobre bens materiais, é edificada através da ansiedade, é edificada através da depressão. Aí quando vem o dia mal, que cada dia reserva um dia algo ruim para você lidar. E Deus promete te livrar dele. Deus promete fazer você forte para você saber lidar com ele. E não é com finanças. Não é através de bens financeiros ou te dando aquilo que você tanto almeja. Mas é sim você buscando o reino de Deus e a justiça. Porque o dia reserva, cada dia que passa, que vem a seguir, vai reservar algo ruim para você. Então a sua casa tem que estar edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Busque o reino de Deus e a justiça dele. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é amor e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus é Jesus. Conheça Jesus, conheça a justiça, conheça como o reino de Deus funciona. Conheça as leis do reino de Deus. Então eu vou encerrar essa primeira aula aí. Talvez você deve ter ficado meio decepcionado com a primeira aula sobre finanças e consumismo, mas eu tenho certeza que na próxima aula nós vamos entrar na revista. Eu queria deixar esse versículo base da revista para você ir meditando até semana que vem. Tá em 1 Timóteo, aí na sua revista também tá, capítulo 6, de 6 a 10. Vai falar porque o amor ao dinheiro, ele não diz que o dinheiro é algo ruim, ele diz o amor ao dinheiro, o versículo começa dizendo, é a raiz de toda espécie de mal. Quando eu anseio finanças, quando eu amo ter dinheiro, eu amo ter o poder que a finança me traz, isso também traz consigo coisas ruins para o meu coração. Quem tem muito dinheiro acha que tem poder de mandar nas pessoas. Você já conheceu alguém assim? Eu já não conheci uma, nem duas, nem três, já conheci várias pessoas que por terem uma condição financeira um pouco melhor, e já conheci pessoas humildes também, tá? Muitas pessoas humildes que têm uma condição financeira, não estou dizendo que está atrelado uma coisa a outra, mas um ama o dinheiro e o outro realmente entende que o dinheiro faz parte só da vida e que ele foi agraciado com a bênção de Deus em tê-lo. Depois nós vamos falar da falta dele, de como eu tenho que me comportar, o que Deus quer com isso. Isso também é importante de nós sabermos. Mas o amor ao dinheiro é o que causa todos os males. É nessa cobiça que alguns se desviam da fé. O amor ao dinheiro retira você da presença de Deus. Fala, se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Essa arma que é dada na sua mão, dinheiro é responsabilidade. Finanças é responsabilidade. Você pode sustentar a tua casa, você pode fazer coisas boas com ele, mas você também pode usar ele para fazer coisas ruins, como, por exemplo, corromper o teu coração, deixar de buscar a Deus, porque aí, a partir daquele momento, a riqueza vira o seu Deus. Mas tu, homem de Deus, ou mulher de Deus, no caso, mas tu, servo de Deus, versículo 11, versículo 11, isso.
Foge dessas coisas. Ele está falando de novo, não andeis ansiosos com essas coisas. Agora é Paulo falando para Timóteo, a mesma coisa que Cristo disse. Não andeis ansiosos com essa coisa, foge disso. Ele está sendo ainda mais específico. Foge, corre. Busca as coisas de Deus, busca as coisas do alto. Aí ele fala, segue a justiça. O que Jesus falou lá? O reino de Deus e a justiça. Olha a palavra corroborando uma com a outra. Segue a justiça, a piedade. A piedade é o reino de Deus, é alegria, é paz, é bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, frutos do Espírito manifestos. Isso aí é o reino de Deus brotando de dentro de você. A fé, o amor, a paciência e a mansidão. Foi o que eu acabei de falar mais ou menos. Então, antes de nós entrarmos na semana que vem a respeito dessa matéria, é este versículo que é o versículo básico para você dar uma olhada até semana que vem. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Espero que tenha sido bênção na tua vida. Lembre de compartilhar. Lembre de passar para as pessoas, convidar pessoas para este grupo. Este grupo aí é de pessoas que realmente querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus e conhecer um pouco mais da palavra de Deus nos dias de hoje, através dos nossos sentimentos, com essa revista aqui que chama Conflitos da Vida, que são conflitos interiores que nós temos. Por isso desse texto também ser muito importante. Muitos de nós, para não dizer todos, temos que lidar com finanças e a parte do consumo, tá? Que você seja abençoado nessa tarde de sábado, em nome de Jesus. Obrigado aí pela presença, obrigado por aí assistir os vídeos e compartilhar. Participe das enquetes e eu vou estar lendo com vocês daqui a pouquinho sobre João 10:10, que foi a enquete que eu coloquei lá, tá? Nós vamos ler o capítulo de João 10:10, provavelmente de 1 a 10 ali, e vamos entender se Deus está falando de Satanás ou de falsos pastores. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até mais.